Sobre um fundo azul escuro, diversos pontos brancos conectam fios de uma teia em movimento. De 3 desses pontos, surgem imagens das palestras na tela de um computador, de um tablet e de um smartphone. Cada uma das imagens se amplia e retorna desaparecendo no ponto de conexão. De um outro ponto de conexão, surge a logomarca do ciclo de palestras. Sobre um fundo branco, 3 arcos nas cores verde, amarelo e laranja. Sobre eles, uma bolinha, representando bonecos de braços abertos estilizados. Juntos, formam um círculo maior. O círculo gira e para na tela. No centro é escrito Ciclo de Palestras sobre Educação Inclusiva. Caminhos entrecruzados, o AEE e a realidade escolar. Professora Isabel de Lourdes Gimenez Souza, supervisora de ensino e mestre em educação. Notas proêmias e audiodescrição. O cenário é composto por silhuetas de bonecos estilizados de mãos dadas na cor verde claro, no estilo marca d'água, que contrasta com o fundo esfumaçado em tons mais suaves, do verde ao branco. No canto superior direito está o logo do evento. A palestra é apresentada pela professora Isabel Souza, mulher de meia-idade e branca. Tem cabelos loiros, lisos na altura do ombro, veste uma blusa azul marinho com detalhes de renda. Aparece da cintura para cima numa proporção menor no mesmo cenário, ao lado da intérprete de Libras, Paloma Fernandes. Uma mulher jovem e branca, tem cabelos pretos, presos para trás, veste blusa preta de meia manga e é mostrada da cintura para cima. Durante a exibição da palestra, aparecem na tela textos e imagens para ilustrar as falas. Sejam todos bem-vindos. Os meus agradecimentos iniciais, primeiro a Deus, por mais esta grande oportunidade de poder estar partilhando um pouco das minhas experiências, dos meus saberes. Os meus agradecimentos à doutora Cícera Malheiros pelo convite, também pela oportunidade. A todos vocês que se inscreveram e aos colegas que, assim como eu, estão aí na luta por uma educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Eu sou uma pessoa que eu me defino como alguém que ama o que faz e faz o que ama, quando se volta, inclusive, para a educação. Eu sou professora do Antigo Normal, também com habilitação da pré-escola. Eu fiz pedagogia também e já tenho 6 pós em lato sensu, das quais 2 delas é do atendimento educacional especializado pela UFC em parceria com o MEC. Sou mestre pela Universidade da Unesp de Presidente Prudente. Tenho tido uma carreira bastante proveitosa, gratificante. Quando eu disse que eu amo o que eu faço, é porque eu sou apaixonada pela educação. A minha trajetória ela começou ainda com 12, 13 anos. Naquele contexto, eu comecei pelo Mobral, não se exigia uma formação. A gente saía indo nas casas perguntando quem estava defasado de idade e série e a gente trazia eles conosco. E ali, a minha primeira experiência foi de entender que todos são capazes de aprender quando você oferece igualdade nas condições, nas oportunidades. E depois, então, eu tive uma trajetória, estou tendo, porque eu estou ainda na ativa, bastante profícua, desafiadora sim, mas o mais importante, gratificante. Eu sou apaixonada pela educação, acredito nela, penso que é a grande alavanca da transformação social, até mesmo por quê? Porque quando a gente está educando, a gente também se autoeduca. Então é uma mão de 2 vias, onde a gente está mediando a construção do conhecimento, porém a gente também está aprendendo com cada pessoa que está ao nosso redor. O meu foco é formação de profissionais, é formação de professores. Por isso que, mais uma vez, eu digo dessa paixão, porque eu poderia estar atuando em outras áreas, mas eu escolhi, eu preferi, e assim eu fui professora, estou professora até hoje, dentro de uma faculdade, há 25 anos, só dessa faculdade, já trabalhei em outras, hoje eu optei para estar trabalhando somente na faculdade da minha cidade,
mas também estou supervisora, é o meu cargo, supervisora do ensino municipal há 13 anos. E é aí que a gente tem trabalhado ainda mais a formação contínua e continuada desses professores. Porque muitas vezes, quando eles estão na graduação, quando eles estão nas cadeiras universitárias, eles não conseguem compreender a importância desse estudo, a importância de tudo isso que está acontecendo na vida deles. É quando eles assumem uma sala de aula, é quando eles vão para uma experiência nova, é que eles precisam dessa formação. E dentro da Prefeitura Municipal da cidade de Andradina, eu tenho feito esse trabalho de formação contínua com os gestores, com os professores e também com aqueles que estão trabalhando com a educação especial na perspectiva da educação inclusiva, que a pasta esteve sob a minha orientação durante 10 anos e com a mudança de gestão entenderam que era preciso eu também contribuir para a pasta do ensino fundamental. E assim a gente está mediando, né? E tudo isso graças às experiências dos municípios, principalmente Araçatuba, que foi quem nos acolheu, que foi quem serviu para que nós partilhássemos a parte dos seminários que Araçatuba sempre trouxe. A gente sempre esteve presente e conta com essas experiências riquíssimas dessa cidade para estar também levando para as nossas cidades. Então, eu sempre acreditei na pessoa, sempre acreditei no ser humano e sempre acreditei no aluno. Eu tenho quase 5 décadas já de prática e nessas 5 décadas eu tenho certeza que nenhum passou por mim que eu deixasse ele embora sem ele ter a certeza também que eu acreditava nele. Infelizmente, a gente não vai mudar o mundo, mas a gente vai fazer um trabalho de tal forma que ele seja íntegro, ético, que dê conta do outro entender que você está realmente tendo interesse, sendo afeto a ele, se preocupando em todos os aspectos das dimensões da vida dele, para que ele desenvolva competência e habilidades. Então, o que eu tenho assim para dizer para vocês de mais importante, que nós somos todos iguais nas nossas diferenças. E aí a gente começa a discutir a importância de estar entendendo, né, a educação inclusiva e entender a educação especial na perspectiva dessa educação inclusiva. Claro, sinto-me muito feliz, honrada em poder estar aqui partilhando saberes, de aprendermos juntos e o mais importante, nós estamos juntos. Então vamos de mão dadas? O objetivo que eu trago é de não ensinar ninguém, que ninguém ensina ninguém. A gente aprende que nós somos mediadores, porque a aprendizagem é metacognitiva. Então, a priori, é sensibilizar todos para que possamos fazer uma reflexão sobre essa educação especial na perspectiva da educação inclusiva. E falando principalmente do atendimento educacional especializado. Então, é esse o grande objetivo, é a sensibilização para uma possível reflexão para que possamos pensar junto o que está acontecendo e o que deveria acontecer na educação especial, na perspectiva da educação inclusiva. Por que do tema? Caminhos entrecruzados, o AEE e a realidade escolar. O tema é bastante polêmico, porém ele é instigante e pertinente. Faz-se necessário que a gente comece a questionar até que ponto que essa educação especial, na perspectiva da educação inclusiva, ela vem ocorrendo de fato nas nossas escolas. Até que ponto essas pessoas estão sendo garantidas no direito delas com o atendimento educacional especializado. E o mais importante, qual é a concepção que nós temos de educação especial? Qual é o conceito que nós trazemos de educação inclusiva? E o que nós sabemos do AEE? É importante que entendamos que é aprendendo para incluir, incluindo para aprender. É um tema que vai nos levar a um direcionamento. Há muito que se debater sobre esse tema, sobre a educação especial, sobre a educação inclusiva. Porém, preferi escolher alguns tópicos para que a gente pudesse, então, fazer essa reflexão mais aprofundada, para a gente poder realmente, além do conhecimento, além da compreensão, a reflexão. Então, é importantíssimo que vocês participem o máximo, que vocês questionem, que vocês
tiram de nós aquilo que for de melhor para vocês também. Eu prometo que eu vou responder a todos no melhor momento, no momento que eu puder, com o maior prazer. É importante que a gente possa compreender que o saber, ele é bastante importante, mas o saber fazer, o saber ser, o saber conviver, e aí a gente volta lá naquela frase, somos todos iguais nas nossas diferenças. E vem o primeiro tópico, o que é que a gente conhece da educação inclusiva e da educação especial? Será que há uma convergência, uma divergência? Elas se completam? Como que a gente vai estar discutindo isso? Quem ganha com a inclusão? Quando a gente fala dessa parte da educação inclusiva, será que todos ganham? Será que é só algumas pessoas que ganham com a inclusão escolar? Isso a gente vai então estar debatendo aí no decorrer do ciclo de palestras. O que é educação inclusiva? Tem N conceitos, tem muitos pesquisadores apontando, mas é unânime que a educação inclusiva é uma educação muito ampla, humanística, educação para todos, incondicionalmente, é uma educação amorosa, porém não piedosa, é uma educação onde procura oferecer as mesmas oportunidades para todas as pessoas. Essa é a educação inclusiva. Então a gente precisa entender que nós temos que estar vivendo e aprendendo que se a educação é inclusiva é porque existe algo que está nos retratando com a sociedade, que é a inclusão social. O que é essa inclusão social? Movimento onde ele tem aí essa preocupação para poder estar incluindo todas as pessoas em todos os campos, para que as pessoas possam estar garantidas em seus direitos humanos e também se tratando da pessoa com deficiência, que nós vamos estar discutindo daqui a pouco. Todos devem ter os mesmos direitos, todos devem ter as mesmas condições de igualdade, de oportunidade. Então, a sociedade, para ela ser inclusiva, ela tem que contar com a escola, nessa inclusão escolar, para que prepare pessoas que dê conta de responder e de acompanhar esse movimento, essa inclusão social. Educação, nós sabemos que ela pode ser informal e formal, sistemática e assistemática. Uma depende da outra, uma precisa da outra. Não adianta a sociedade ela estar querendo incluir e a escola não estar colaborando. Já foi o tempo de uma escola redentora, de uma escola reprodutora. É importantíssimo o projeto agora de uma educação transformadora, que conta tanto com a sociedade como com a escola. Como que surge toda essa discussão explícita? Porque implicitamente esse tema vem sendo já proposto desde a primeira Declaração dos Direitos Humanos, desde a Declaração de 1948. Nós temos a Carta Magna, que é 88. Então, quando que esse tema se consolidou? É a partir da Declaração de Salamanca, que é um fruto do movimento da educação para todos que aconteceu em Jomtien, Tailândia, em 1990. Foi lá em Salamanca, então, que começou a se pensar como mudar tudo isso, como realmente incluir, porque até então nós temos uma história da pessoa com deficiência, onde o primeiro momento é de extermínio, o segundo de segregação, o terceiro de integração e o quarto de inclusão. Então, essa declaração vem trazer o termo portador de necessidades especiais, tirando a pessoa especial. E dentro desse portador de necessidades especiais, não incluía só a pessoa com deficiência, e sim todas as pessoas. E buscava, então, a priori, compreender qual o contexto melhor para se realizar tudo isso e quais seriam as implicações necessárias. E a grande implicação, a formação de professores, de profissionais, para se trabalhar realmente com as pessoas nessa perspectiva de uma educação inclusiva. Que é importante entendermos que somos todos iguais nas nossas diferenças e que todos merecem ser atendidos, assistidos e educados conforme suas necessidades. Se nós temos uma sociedade real, nós temos que ter uma escola ideal.
Porque o que nós já sabemos da sociedade, das famílias, isso não é interesse para nós, porque é a realidade, e essa realidade muitas vezes nos causa pânico, ansiedade, medo até, que tipo de homens que nós estamos formando para deixar nessa sociedade, que tipo de sociedade que vai ficar para esses homens. Então, diante disso aí, é importante pensar que de uma sociedade real nós temos que ter uma sociedade ideal. De uma escola real nós temos que ter a escola ideal. E numa sociedade inclusiva nós temos que ter a escola inclusiva. Numa sociedade onde as pessoas entendem que pode a escola contribuir de forma significativa para que todos tenham os seus direitos garantidos. Então, assegurar a todos a igualdade de condições para que se cumpra todas as características de uma educação democrática: o acesso, a permanência, a terminalidade real e a maior qualidade de educação para todos. Isso sempre de acordo com o que as pessoas precisam. O que eu preciso é diferente do que você precisa. Você precisa de algo que talvez eu não precise. Então, a escola precisa saber trabalhar com as diferenças. Por isso que tem entender, compreender e refletir sobre a educação inclusiva. Quais são as características de uma sociedade e de uma escola inclusiva? Garante, primeiro, que tenham todos o acesso, a permanência, a terminalidade e a qualidade maior de educação. Cada aluno dentro daquilo que lhe é próprio. Somos seres singulares e dentro dessa singularidade é preciso que se respeite as diferenças e a diversidade, respondendo a cada um naquilo que as pessoas precisam ser atendidas. Então, precisa conhecer o aluno, e isso não é segredo. Quando eu fiz o normal, isso na década de 70, terminando em 80, eu já entendi que era preciso conhecer o aluno, quem é o meu aluno, onde ele mora, o que ele faz, quais são as condições socioeconômicas, onde ele vive, quais são os sonhos dele, como que ele aprende. Então, naquele momento eu já aprendi isso. A importância de se conhecer a clientela escolar, a importância da família estar junto. Quando eu conheço alguém, eu posso falar em nome de. Eu preciso saber que todos têm condições de aprender. E qual é, assim, a grande tirada para tudo isso? Para aquele que luta realmente pela inclusão, para cada dificuldade é uma possibilidade. Então, se ele não sabe fazer isso, ele vai saber fazer aquilo. Ele precisa, muitas vezes, de caminhos, de estratégias, de serviços, de recursos. Ele precisa ser atendido nas suas necessidades e ele precisa ter uma qualidade de vida. E ele precisa ter uma qualidade pedagógica dentro da escola. Então, a escola e a sociedade inclusivas, elas respeitam e valorizam as diferenças. Cada um tem a sua importância. Ela não tem discriminação, não tem preconceitos. A inclusão é incondicional. Ah, mas ele não anda. E daí que ele não anda? Ele tem direito de estar dentro de uma escola regular. Ele não enxerga. E daí que ele não enxerga? Ah, mas a escola não está preparada. Se a escola não está preparada, não é problema do cidadão. É um problema já de um sistema, de um poder público, de um poder privado que tem que se preparar para estar recebendo, acolhendo e oportunizando que esse aluno pertença a essa escola. Então, isso é que a gente precisa entender que está dentro de uma sociedade inclusiva, de uma escola inclusiva. E quem cabe nessa escola? Quem cabe nessa sociedade? Todos. Todos sem discriminação. Todas as pessoas precisam ser respeitadas naquilo que elas podem e naquilo que elas poderão fazer. Então, a escola inclusiva, ela não é feita de bons propósitos, de boas intenções. Ela é feita de ações. Ela é feita onde as pessoas possam entender que elas precisam aprender e que elas têm que ter condições para que se aprenda. Lá no início, quando eu propus algumas reflexões, uma delas foi entender o que é educação inclusiva e o que é educação especial. Não seria uma divergência, seria muito mais convergência, porque uma complementa a outra. Mas é importante que a gente possa compreender
que a educação inclusiva é para todos, sem exceção. Trabalha com o negro, quilombola, trabalha com as pessoas que não têm uma nutrição adequada, trabalha com as pessoas que não são bem respeitadas dentro da opção sexual, trabalha com todas as pessoas. E a educação especial é o leque dentro da educação inclusiva que trabalha com as pessoas com deficiência, com transtornos e também com altas habilidades e superdotação. Porém, é educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Isso é importante que a gente entenda para que a gente possa, inclusive, compreender que a educação especial, por muito tempo, ela fora e ainda é vista e concebida por algumas pessoas como uma educação separada de uma rede regular. Foi proposto desde a resolução de 2001 e anterior também em algumas legislações e na própria Constituição, que a educação tem que acontecer no mesmo lugar, da mesma forma? Não, aproveitando a possibilidade, a potencialidade, a capacidade e habilidade de cada um. Então, é uma modalidade de ensino que ela tem, o dever de ser ofertada em todas as escolas, em todas as etapas, níveis, desde a educação infantil. E essa é a educação especial que é garantida por um capítulo na LDBEM, que vai tratar justamente da educação especial e já traz ali as implicâncias de uma educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Então, ela perpassa toda a educação básica e também o ensino superior. Ela vai disponibilizar, inclusive, o atendimento educacional especializado, que é o nosso grande afã aí para a gente poder estar discutindo nesses caminhos entrecruzados. O atendimento educacional especializado, do que nós estamos falando? Nós estamos falando que dentro da educação especial, que é a modalidade, nós temos um serviço da educação especial que tem algumas funções específicas, que é trabalhar de forma para identificar, para elaborar, para projetar, para organizar os recursos e serviços para que garanta-se a acessibilidade, a autoestima elevada, para que o aluno possa realmente participar da sua cidadania, possa garantir, então, esse prazer em aprender, em ter conferido um sentido maior na pertença da aula. E esse atendimento educacional especializado, ele é proposto por leis, ele tem o decreto 6.711/2011 e também ele é proposto pelas diretrizes, por resoluções, por notas técnicas, que são todos os instrumentos que vieram para estar embasando a Política Nacional da Educação Especial na perspectiva Educação Inclusiva, oferecida aí pelo MEC a partir de 2007/2008. Então nós temos muitos documentos que eles vêm ao encontro desse entendimento maior e dessa orientação para que a gente entenda que o AEE não substitui a rede regular, não substitui o ensino regular, ele complementa ou suplementa, ele visa mesmo garantir a autonomia da pessoa com deficiência ou com transtorno ou com altas habilidades ou superdotação, e ele precisa garantir essa autonomia, essa autoestima elevada, essa acessibilidade não só dentro da escola e também fora dela, e ela tem que ser ofertada de forma obrigatória pelos sistemas, porém é de direito ou não do pai, do responsável. Então a gente precisa pensar muito nisso. Eu discuti muito isso dentro dessa gestão minha. Como que você pode falar para um pai, para uma mãe, olha, nós temos aqui um serviço que é direito do seu filho, porém você escolhe se traz ou não, se deixa ou não. Então é preciso criar mecanismos amparados por lei para esse pai entender que a Lei 7.853/89, no artigo 8º, hoje ratificada pela Lei 13.146/2015, vem dizer que se o pai ou a pessoa responsável por essa criança não cumprir com aquilo que é dever dela,
porque é dever da família e do Estado garantir essa educação plena. Então, o AEE é um direito, é uma parte, é um serviço. Se a criança necessita, precisa ser cumprido. Porém, não é uma camisa de força, não é algo que você coloca a criança lá e diga, olha, agora vai ficar no AEE pro resto da vida. Não, a criança conseguiu aprender, tem mais autonomia, tem uma independência, tem uma autoestima mais elevada, já consegue ser assistido, garantido nas áreas de acessibilidade, que segundo o Romeu Sasaki, numa entrevista para os professores em 2003, ele deixa muito claro que a acessibilidade não é só arquitetônica. Ela perpassa pela atitudinal, que é derrubar as barreiras dos preconceitos, da discriminação, já desses rótulos que essas pessoas recebem. É a comunicacional, é da pessoa entender que muitas vezes precisa ter as linguagens, precisa ter códigos, precisa ter ícones, precisa ter materiais, recursos pedagógicos, tecnológicos que garantam essa aprendizagem. Acessibilidade também instrumental, que é garantir os serviços, adaptação, porque nós sabemos, né, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas tem muito a se estudar, sobre as salas de recurso multifuncionais. E é importante falar da pragmática, que é aquela que vai desvendar, desnudar o que está por trás das políticas públicas, que muitas vezes nós não conseguimos entender por que não se cumpre aquilo que está na lei. Então é algo que nos faz refletir também, e os nossos educandos têm que conhecer as leis para poder também reivindicar os seus direitos. O que não é o AEE? Não é o reforço, não é uma continuidade meramente da sala de aula, que o professor não deu tempo de dar todo o conteúdo, não substitui o ensino regular, como eu já disse, pode fazer adaptações curriculares. Onde deve acontecer? O decreto 6.711/2011 vem colocando, ratificando, porque outros documentos já traziam, que a educação especial deve acontecer preferencialmente na rede regular. E essa educação especial é o AEE e não o ensino regular. Então, pode acontecer em centros especializados, pode acontecer também em associações vinculadas com outras instituições com convênio com a secretaria, com a diretoria de ensino, sem fins lucrativos, mas preferencialmente é na rede. E nós temos aí pesquisas que apontam que é muito mais vantajoso para o aluno ficar na escola, tanto do ponto de vista do AEE, que se solidifica como serviço, tanto do ponto de vista das famílias. Então temos aí algumas implicações legais que nos colocam que é preferencialmente na rede, porque todos acabam tendo o seu verdadeiro espaço garantido. O aluno que não precisa ficar indo de um lugar para o outro, onde a escola se torna realmente um grupo de pertença dele, a família que pode estar lidando muito melhor com as relações intra e interpessoal dentro dessa esfera do trabalho mais voltado para família e escola. O trabalho é muito mais colaborativo. E um ponto importantíssimo, o professor precisa estar em interação, trabalhando conjuntamente com o professor da sala de aula. Ninguém faz um trabalho isolado, todos precisam estar sempre trabalhando em equipe, trabalhando no coletivo, com também os especialistas, de uma forma intersetorial. Um dos grandes desafios da educação inclusiva é garantir a intersetorialidade, onde as pessoas entendam que a saúde tem a sua obrigação de estar ajudando a escola precisa estar em parceria com o transporte com a escola, o lazer, enfim, todos os setores, todas as secretarias precisam estar trabalhando em equipe e, sem dúvida nenhuma, a família tem que fazer parte de tudo isso. Então nós temos aí as diretrizes pela resolução número 4 de outubro de 2009. É importantíssimo que vocês procurem essa resolução para poder entender um pouco mais quais são os direcionamentos, os princípios, os fundamentos da educação especial, onde a gente também entende que existe uma legislação própria, sim,
e bem própria. E a lei, ela tem que ser discutida, mas jamais pode se deixar que se cumpra com os direitos humanos. Cumpra-se, exige-se, né? Não dá para a gente ficar sabendo que a lei não está sendo cumprida e ficarmos aí na nossa zona de conforto, acomodados, às vezes conivente com algumas situações, com alguns fatos que ocorrem muitas vezes muito perto de nós e nós ficamos aí esperando as coisas acontecerem e não é por aí. E uma pergunta que não se cala, é bastante polêmica também, mas é pertinente. A criança, para ser matriculada no AEE, ela tem que apresentar o laudo, ela tem que ser laudada. E aí, nas pesquisas, a gente não encontra nenhum documento, nenhuma lei maior que venha para nos exemplificar, para nos fazer entender que a criança precisa de laudo. Mas sim, a gente tem a nota técnica número 4 de 2014 do MEC e da CECADI, que vem ao encontro desse entendimento que não se exige laudo para colocar a criança na escola, nem no ensino regular e nem no AEE. Porque quando você exige alguma coisa de uma pessoa, você não está dizendo que ela tem direito plenamente. Você acaba tendo aí essa interrupção, né? Dizendo para ela, olha, você só vai vir se você apresentar laudo. E nós temos locais no Brasil que são muito precários, muito carentes, inclusive de serviços dentro da medicina, que às vezes não tem condições. E mesmo porque, dependendo do transtorno, da síndrome e da deficiência, a criança pequena não tem ainda como laudar. É preciso garantir o estudo, a escola, mesmo sem laudo. Mas isso é muito polêmico, isso depende da autonomia de cada sistema e a gente tem aí construído alguns saberes para poder estar discutindo isso com maior propriedade. Essa política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva, ela provê aí, então, além desse atendimento educacional especializado, a formação do professor para trabalhar com o atendimento educacional especializado. Ainda que a LDBEM coloca que pode ser uma especialização em nível médio, a gente tem aí que se pensar como garantir uma aprendizagem significativa com alguém que fez algum curso voltado para essa área da educação especial em anos anteriores ao atendimento educacional especializado. Estamos já encerrando nossa primeira fala e um dos questionamentos iniciais foi: quem ganha com a inclusão? Quem ganha com essas pessoas dentro da escola, as pessoas com deficiência, transtornos, síndromes e etc. Todos ganham, sem exceção. Ganha a pessoa com deficiência, que se sente respeitada, valorizada na sua condição. Ganha os profissionais que podem estar buscando cursos de aperfeiçoamento para poder compreender melhor as crianças e as pessoas com deficiências e todos os demais. Ganha os alunos ditos normais, que também aprendem a ser mais solidários, mais flexíveis, colocar empatia, se colocar no lugar do outro e não cria esses rótulos, esses preconceitos que muitos adultos têm em relação às pessoas com deficiência. Ganha também toda a comunidade que está vendo uma nova sociedade surgir, porque eles não são diferentes, nós não somos diferentes. Nós somos iguais nas nossas diferenças. E onde tudo isso começa? Começa, sem dúvida nenhuma, com um projeto político, pedagógico, inclusivo, onde a gente sabe, dentro dos marcos situacionais, doutrinários e operativos, que é preciso incluir a educação especial, que é preciso incluir a todos. E a gente precisa entender que a gente tem que assumir ou sumir. Eis a nossa decisão. Nós não temos outros caminhos, né? Então, qual é o compromisso diante de tudo isso? Qual é o grande desafio? Sem dúvida nenhuma, é incluir. Então, as propostas são múltiplas, os desafios estão postos e vamos de mãos dadas? E fica aqui, então, os meus sinceros agradecimentos. Espero que todos possam participar desse ciclo de palestras online, que é o pontapé inicial
para que a gente possa estar aí dando continuidade nessa reflexão sobre a educação especial na perspectiva da educação inclusiva. E coloco-me à inteira disposição de vocês dentro do ciclo de palestras para estarmos interagindo. Prometo para vocês que eu vou responder de acordo com as minhas possibilidades. Coloco também aí por meio do meu e-mail, que é isabel.souza@hotmail.com. Também dentro da rede social, que é o Face, Isabel Souza, do WhatsApp 018 997169281, e dizer para vocês que eu estou à disposição para cursos de formações tanto online, presencial, semipresenciais, com vários temas, não só com a educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Trago aí também alguns saberes sobre jogos e brincadeiras, sobre neuropsicopedagogia institucional e clínica, transtorno espectro do autismo. Trago também a questão da avaliação, da relação professor-aluno, da importância da autoestima elevada, não só para nós professores, mas para toda a equipe, inclusive para a família, onde o tema da minha palestra é não basta existir, é preciso saber viver. Também a questão da afetividade, mais recentemente sobre a BNCC e assim por diante. Foi um grande prazer, muito obrigada. Créditos. Ciclo de palestras sobre Educação Inclusiva 2018. Gestão do evento. Azimuth. E-Learning. Palestrantes. Ana Júlia Perrotti Garcia. Andréa Carla Machado. Aristóteles Menezes. Cícera Malheiro. Dani Rocha. Darlin Paula Marques. Denise Rocha Belfort. Arantes Brero. Elaine Samora Carvalho e França Antunes. Isabel de Lourdes Jimenez Souza. Kathleen Maiara Pedro. Luciane Maria Molina Barbosa, Mariane Della Coleta Savioli, Miriam Cristina Buzetti, Renato Costenaro, Soraya Silva Prietti, Thaís Freitas, Tiago Medeiro, intérprete de Libras, Paloma Fernandes, consultora em audiodescrição, Luciane Maria Molina Barbosa, locução, Wagner Baroni, por Tradusound.